Vamos ver se... Aí. Então, como eu estava falando, né? A gente vai falar das classificações, diversas classificações que a gente pode diferenciar os hospitais. E elas são muitas vezes utilizadas em conjunto. Vocês vão ver lá no final, daí a gente vai fazer um exemplozinho, até um exemplo baseado no material que foi colocado lá para vocês justificarem a presença de vocês, né? Então, se vocês olharem lá no AVA, tem uma solicitação lá para vocês fazerem uma classificação de um determinado hospital. Então, são várias as classificações, né, de acordo com alguns fatores aí que a gente vai ver. Então, a primeira classificação que a gente tem classifica os hospitais em dois grandes grupos, de acordo com o tipo de atendimento que eles oferecem. Então, a gente pode dizer que tem os hospitais que são chamados de gerais e hospitais que são chamados de especializados. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, Hospital Geral do Exército ou, né, algum hospital mais especializado também. Pelo próprio nome dele, a gente já sabe que ele é especializado. Mas vamos falar dos gerais primeiro para que vocês entendam o que é. Então, o Hospital Geral é aquele que dá assistência a pacientes de várias especialidades clínicas e cirúrgicas. Então, a gente chama de um hospital geral aquele que acaba atendendo as mais diversas ocorrências que possam acontecer. Desde uma pessoa que, de repente, caiu e quebrou um braço, né, ela chega no hospital, ela é atendida. Uma pessoa que é atropelada, sofre um acidente, ela chega e é atendida. Uma pessoa que entra no hospital para fazer uma cirurgia eletiva, ela é atendida. Uma pessoa que entra no hospital para fazer uma cirurgia específica, ela é atendida. Então, o hospital geral, na verdade, ele não tem muita limitação. Quer dizer, até tem uma certa limitação, né, de serviços que ele presta, mas é pequena essa limitação. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que os hospitais gerais são aqueles que atendem um pouco de tudo, né? Então, como exemplos aqui de hospital geral, a gente pode citar o Evangélico, Cajuru, o Hospital de Clínicas. A maior parte dos hospitais, na verdade, eles são considerados como gerais, certo? Tem um porém. Deixa eu abrir lá que chegou mais alguém. Vocês têm que tomar cuidado com um detalhe. Só abrir aqui a gente já fala. Pronto. Tem que tomar um cuidado. Às vezes a gente, pelo tipo de trabalho que esses hospitais fazem, às vezes a gente acha que aquele hospital é um hospital não geral, porque ele atende. Ai, vou ter que voltar lá abrir de novo, só um pouquinho. Não atendem a população em geral. Então tem que tomar cuidado com isso. O hospital geral não é nada mais, nada menos do que aquele que presta os mais variados serviços, tá? Mas isso não quer dizer que ele vai atender todo mundo. Por exemplo, tem. Nossa Senhora, tá chegando um atrás do outro. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui para essa entrada. Engraçado, tá aberto. Estranho. Enfim, voltando lá. Então, o hospital geral, ele é geral em relação ao atendimento, mas ele não precisa ser necessariamente geral ao público que ele atende. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, um hospital chamado Hospital Pequeno Príncipe, né, que ele só atende crianças. Porém, o serviço dele é um serviço geral. Ele atende uma criança que caiu e se machucou, ele atende uma criança que precisa de uma cirurgia, ele atende uma criança que está doente, ele atende uma criança que precisa de um transplante, né? Então, o atendimento é geral, porém ele é limitado, né,
ao atendimento de crianças. Então, essa classificação ela está ligada ao atendimento, ao tipo de atendimento que é feito. Outro exemplo, Hospital Geral do Exército, o próprio nome já diz, Hospital Geral. Ele só atende o pessoal do Exército e as suas famílias. Porém, o tipo de atendimento é geral. Ok? Então, eles atendem. Se uma pessoa se machucar, eles atendem. Se uma pessoa precisar ficar internada, eles internam. Se uma pessoa precisar de uma cirurgia, eles fazem a cirurgia. Porém, só se essa pessoa for militar ou se ela for parente, né, algum dependente de um militar. Mesma coisa no hospital-escola. Então, o hospital-escola tem uma finalidade específica, que é de ensino. Então, os hospitais-escola, de uma forma geral, para poder ensinar os alunos de medicina, de enfermagem, de farmácia e todas as áreas da saúde, eles precisam ter uma gama bastante grande de diferentes atendimentos. Então, eles são considerados gerais, porém, né, com uma finalidade específica, ser um hospital-escola e, então, ter o atendimento feito por a maior parte das vezes, por alunos estagiários. Tranquilo aqui o que é um hospital geral? Sim, sim, professor. Sim, tá bom. Então, a gente entendendo o que é um hospital geral, outro lado da classificação, né, em relação ao atendimento, que são os hospitais especializados, fica fácil de entender. Vou abrir lá de novo, que chegou mais alguém. Especializado é um hospital que, né, diferente do hospital geral, ele vai se especializar em algum tipo de atendimento, como, por exemplo, um hospital que trabalha com um órgão específico, como a gente tem o hospital do coração, por exemplo, que só trabalha com o coração, hospital do rim, que só trabalha com o rim. Pode ser algum tipo de patologia mais específica, então um hospital psiquiátrico que trabalha com as patologias psiquiátricas, o câncer oftalmológico, eles são especializados. Por quê? Eles estão voltados para ou um tipo de órgão, né, ou um tipo de patologia, ou algo bem específico. Fica claro isso? Fica assim, professor. Fica? Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui. A Santa Casa, ela seria classificada como especializada ou como hospital geral? Acho que geral, né, professor? Pode falar. Porque ela atende todos os procedimentos, né? Isso, exatamente. Então, são vários os serviços que eles prestam, são vários os procedimentos que eles fazem, exatamente. Outro exemplo, deixa eu pensar aqui. Ih, tá difícil de exemplo hoje. Hospital. Esqueci o nome agora. Ô professor, Bom Retiro. Oi? Desculpe. Pode falar. Me tira uma dúvida. Então, o Constantino, ele é só cardiologia, só cardiológico. Isso. Então, ele já não é geral. Ele é especializado. Especializado. Perfeito. Entendemos. Hospital Bom Retiro. Vocês conhecem o Hospital Bom Retiro? Não conheço, não conheço. Hospital Psiquiátrico Bom Retiro. Esse é o nome completo dele. Ele é especialização, É professor? especializado. Porque ele só atende casos, né, psiquiátricos. Então, é fácil de fazer essa diferenciação. Só tem que tomar cuidado com aquelas questões, né, que às vezes, pelo fato de ter atendimento a um público específico, às vezes as pessoas acabam se confundindo.
Então, a classificação aqui é em relação ao atendimento, tá? Tem um outro tipo de classificação que está ligado à forma de administração. Aqui também tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se enganar. A gente tem, então, hospitais que são administrados pelo governo e hospitais que são administrados por iniciativa privada. Então, o hospital administrado pelo governo, a gente considera como hospital público. Então, o governo, lá na esfera federal, estadual ou municipal, administra esses hospitais. Exemplos de hospitais públicos de esfera federal aqui em Curitiba. Alguém lembra de algum? Hospital de Clínicas? Isso, o Hospital de Clínicas, ele é mantido pelo governo federal, juntamente com a Universidade Federal, né? Um exemplo de um hospital estadual aqui em Curitiba. Alguém lembra de algum? Não? O evangélico seria um ou não? O evangélico, na verdade, hoje ele é particular. Ele é totalmente particular. Ele é Sério, daquela... Sério. Ele é da Universidade Mackenzie. Eles compraram o hospital. Mas ele era particular já. Ele sempre foi particular. Já vou explicar por quê. Eu sei a confusão que está na tua cabeça, mas eu já vou explicar por quê. Então, assim, hospital público pertence a órgãos oficiais, órgão governamental. Federal, HC, estadual, vou dar um exemplo aqui, Hospital do Trabalhador, que é o estado que faz a manutenção dele, e municipal a gente tem o Hospital Zilda Arnes, que é o município de Curitiba que faz a manutenção. Todos são mantidos pelo governo, tá? Hospital particular ou privado, qual que é a diferença? Pertencem à pessoa jurídica de direito privado. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o próprio evangélico mesmo. Ele é de propriedade da... Não sei se é uma empresa, se é um conglomerado, não sei, mas ele é particular porque ele não é administrado pelo governo, ele é administrado por pessoa jurídica. Ah, mas o hospital evangélico atende o SUS. Tá, isso não quer dizer que ele é administrado pelo governo. Ele atende o SUS. O hospital, ele é privado, né? É pessoa jurídica, porém, ele presta um tipo de como é que, parceria, tem um tipo de parceria com o governo. Então, ele abre as suas portas para atender o SUS. Como ele abre suas portas para atender convênios. Porém, o hospital em si é administrado por um administrador particular, que na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte das vezes está ali pela questão do lucro, né? Então, o hospital, obviamente, ele presta serviço para a comunidade, mas ele visa o lucro. O particular, de uma forma geral. A gente já vai ver que não é sempre assim também. Mas ele faz parceria com o governo. Por que isso? Porque o governo não consegue e não deve, de repente, ficar administrando o hospital aí pelo país inteiro. Então, eles fazem parceria, né? O governo paga para esse hospital particular atender as pessoas lá que querem ser atendidas pelo SUS. Porém, é um hospital particular. Tá certo? Fica claro isso? Eu sempre achei que ele era do SUS, sabe? Assim, completamente do SUS, porque ele foi referência em transplantes, né? Sim, sim, sim. Mas muitas vezes a gente olha, né, assim, pelo tipo de atendimento que tem, e muitas vezes a gente acha, né, pelo fato de ter até muito mais atendimento
pelo SUS do que atendimento particular ou por convênios, a gente acha que é um hospital público. E daí você vai ver, não, ele é um hospital privado, mas que tem uma parceria com o governo. É mais ou menos como a farmácia popular dentro das farmácias particulares, né? A farmácia popular é do governo. E a farmácia popular, então, ela conseguir ter um alcance maior, o que eles fizeram? Parceria com farmácias privadas. Então, a farmácia privada faz esse tipo de parceria, né? Oferece os medicamentos e o governo vai lá e paga. Mas a farmácia continua sendo privada, ela não é do governo. E aqui é a mesma coisa. O hospital, então, ele oferece os seus serviços em troca de dinheiro. Então, porque não valeria a pena para o governo, né, para poder atender toda a população pelo SUS, ficar montando hospital aí em toda a cidade, em todo lugar. Então, para eles é muito mais vantagem, e financeiramente falando também, né, para nós, porque somos nós que pagamos, é muito mais vantagem fazer essas parcerias com hospitais privados. Então, uma boa parte dos hospitais aí que a gente olha e tem cara de público, a gente vai ver é privado. Santa Casa, vocês acham que é um hospital público? Ou é um hospital privado? Seria privado? Tem cara de público, né? Mas é Tem. privado. Mas quem que é o dono da Santa Casa? Vocês não têm ideia? Não tenho ideia. É o mesmo dono do Cajuru. Quem que é dono do Cajuru? É a PUC. E quem que é a PUC? É a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica é quem mantém as santas casas, no caso aqui nosso, o Cajuru e tudo mais. Não é mantido pelo governo. Então, ele não é considerado público. Tá certo? Então, o Hospital Santa Casa, ele é administrado pela PUC, então é isso? Aham. Exatamente. E, na verdade, todas as santas casas que tem aí pelo país, eles são administrados de uma forma ou de outra pela Igreja Católica. Então, os verdadeiros donos desses hospitais, o verdadeiro dono é a Igreja Católica. Eles têm muita cara de ser hospital público, porque eles atendem muita gente pelo SUS e tudo mais, mas, na verdade, para ser considerado como público, teria que ser administrado pelo governo, e não é. Tá bom? Vamos em frente, então, para confundir um pouco mais ainda. A gente tem uma outra classificação, que daí vai dividir os hospitais de acordo com o aspecto financeiro. Então, aqui nesses casos, a gente até acaba tirando de fora, nessa classificação, a gente acaba tirando os hospitais públicos, porque o hospital público, né, utilizando o nosso dinheiro, o governo administrando, eles não buscam o lucro de forma alguma e eles acabam não entrando nessa classificação aqui. Então, pegando os hospitais que não são públicos, né, que são de pessoa jurídica de direito privado, a gente classifica esses hospitais ainda em 4 grupos. Os chamados não lucrativos, os chamados filantrópicos, os beneficentes e os lucrativos. Vamos pegar primeiro o exemplo de um não lucrativo. Então, quando a gente fala que o hospital é um hospital não lucrativo, na própria constituição deles, na própria documentação de criação desse hospital, já está claro que eles não visam o lucro, ou seja, eles vão prestar atendimentos, eles obviamente precisam de dinheiro para manutenção, né,
do hospital, pagamento de funcionários, pagamento de impostos, tudo certinho. Porém, em nenhum momento, né, da vida desses hospitais, de repente entrou um monte de dinheiro e sobrou um monte de dinheiro. Assim, falando bem, de uma forma bem simples, né? Sobrou um monte de dinheiro. Aquele dinheiro, se fosse um hospital privado, né, com interesse no lucro, aquele dinheiro seria dividido entre os sócios, né, os associados. Aqui não. Aqui eles, na própria documento de criação deles, já vem escrito o hospital ter um lucro depois de pagar todas as suas contas, pagar todos os seus funcionários, todos os impostos e tudo mais, e sobrar dinheiro em caixa, esse dinheiro deve ser aplicado em melhorias dentro do próprio hospital. Então, vou contar um exemplo aqui para que vocês entendam melhor. O Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Ele foi criado pela maçonaria. A maçonaria é um grupo de pessoas, né, que se reúnem e tem lá os seus propósitos. E um dos propósitos deles é fazer o bem, né? E nesse caso ali de Sorocaba, esse grupo da maçonaria resolveu, por algum motivo, que eu não sei qual é, criar esse hospital. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a arrecadar dinheiro, eles fazem muito isso, né, de fazer eventos, festas para arrecadação de dinheiro, arrecadaram bastante dinheiro, construíram um hospital e acabaram por, né, então, fazer esse hospital, colocar esse hospital em andamento. E esse hospital funciona. E caso, né, em algum determinado momento o hospital comece a apresentar um certo prejuízo ou um déficit de dinheiro, a própria maçonaria pode, de repente, começar a fazer novos eventos e tudo mais para arrecadar dinheiro para cobrir esse déficit. E, ao contrário, se sobrar dinheiro, eles vão decidir como que esse dinheiro vai ser empregado. Vamos construir uma ala nova, vamos comprar novos equipamentos, vamos contratar mais profissionais e assim por diante, tá? Então, não existe divisão de lucro. Não existe a possibilidade de repente, esse hospital ter uma grande lucratividade e os componentes lá daquela, eu não me lembro, daquela loja da maçonaria falarem, não, agora então vamos pegar todo esse dinheiro e vamos dividir entre nós. Não existe isso. Então, sempre que sobrar dinheiro, ele vai ser reaplicado dentro do próprio hospital. Digamos que em algum momento esse hospital feche as portas. O que vai ser feito? Paga-se todas as dívidas, vende-se tudo que tem, sobrou dinheiro, né? O que vai ser feito com esse dinheiro? Vai voltar para a maçonaria? Não. Obrigatoriamente, esse dinheiro, ou esses imóvel, ou hospital em si mesmo, ele tem que ser, digamos, doado ou repassado para uma outra instituição que seja exatamente desse tipo de instituição, um outro hospital não lucrativo, ou uma outra empresa, digamos assim, que tenha, né, ligação, não um hospital, de repente, uma clínica, alguma coisa, né, mas que tenha, não tenha fins lucrativos e que tenha as mesmas características deste hospital. Ficou claro isso? Aquele hospital de Barretos também, ele foi criado nesse mesmo molde. Então, por isso que esse hospital, ele cresce, né, bastante. Então, todo o dinheiro que entra, e eles podem fazer cobranças em tratamentos e tudo mais. Geralmente, o que acontece? As pessoas que vão até esses hospitais,
Se elas não puderem pagar nada, elas não pagam nada. Se elas puderem pagar, elas pagam o quanto elas podem. Então, isso é uma forma de arrecadar dinheiro, né? É uma forma justa de arrecadar dinheiro, e muito dinheiro também acaba vindo de eventos que são feitos para, né, manutenção mesmo desses locais. Então, esse Hospital Oftalmológico de Sorocaba e o Hospital de Barretos são muito semelhantes. Digamos que o Hospital Oftalmológico de Sorocaba fechasse as portas, eles poderiam então passar tudo para o Hospital de Barretos, por exemplo. Tranquilo aqui? Vamos para um segundo tipo de hospital, então, de acordo com o aspecto financeiro. Hospital chamado de filantrópico. Então, o hospital filantrópico é um hospital particular, não lucrativo também. Então, a Santa Casa, que é... Essa foto aí é da Santa Casa aqui de Curitiba. Eu acho que ela está diferente agora, né? Mas esse hospital, ele não tem fim lucrativo, né? Mas é particular. Então, é a Igreja Católica que construiu esse hospital, né, que criou esse hospital, então ela é particular, mas também lá na sua Constituição ficou claro que ele não teria fins lucrativos. Então, se de repente essa Santa Casa aqui de Curitiba tiver um lucro exorbitante em um determinado momento, esse lucro não vai para a Igreja Católica. Ele é empregado aqui mesmo e tudo mais. No caso do hospital filantrópico, ele, dentro da sua Constituição também, na documentação de criação desse documento, desse hospital, já tem lá umas cláusulas que falam que obrigatoriamente esse hospital ele vai ter que separar uma parte do dinheiro que ele recebe, e ele vai receber como? Santa Casa tem atendimento particular? Tem. Santa Casa atende convênio? Atende. Santa Casa atende SUS? Atende. Então, a Santa Casa recebe dinheiro, tanto do particular, quanto do convênio, quanto do SUS, para atendimento dos pacientes. E ela obrigatoriamente teria que pegar uma parte dessa arrecadação, separar uma parte dessa arrecadação, para atender aquelas pessoas que não têm cobertura nenhuma de saúde. Hoje não tem muito sentido isso, porque a gente tem uma situação que sofreu uma mudança grande em 1988. Então, relembrando lá um pouquinho do passado, antes de 1988 e a última Constituição, a gente tinha um sistema de saúde pública que não era para todo mundo. O sistema de saúde pública, o INPS, que a gente tinha até a nova Constituição, depois ele foi mudando de nome e tudo mais, mas era o famoso INPS. Ele era, então, um sistema de saúde, né, mantido pelo governo, mas que só atendia as pessoas que tivessem carteira assinada. Então, requisito para você ter acesso ao sistema público de saúde era você ter carteira assinada e pagar os impostos referentes ao ISS. Não sei o que era na época, mas existia um imposto que ia para o sistema de saúde pública. E então, assim, só quem tinha direito ao sistema de saúde pública mantido pelo governo era quem pagava, então, esse imposto via carteira de trabalho. Então, as pessoas que, de repente, tinham trabalho autônomo, elas tinham que pagar isso por fora, ou as pessoas que tinham um trabalho informal, elas ou pagavam por fora, elas não tinham direito. O pessoal que trabalhava no campo não tinha direito. Depois, mais tarde, veio o FunRural. É FunRural? Acho que é. É um outro sistema de atendimento específico para o pessoal do campo. Mas quem trabalhava como informal, muitas vezes não tinha
acesso à saúde pública. Então, era quase que impossível uma mulher trabalhar como empregada doméstica naquela época e ter carteira assinada. Nunca tinha, era sempre informal. Era muito difícil uma pessoa trabalhar como pedreiro e ter carteira assinada. Era muito difícil. Vários profissionais que hoje, né, têm acesso à carteira de trabalho assinada, naquela época não existia isso. Então, era dentro da nossa população total, uma boa parte da população, pelo fato de viver no campo ou pelo fato de não ter carteira assinada, não tinha acesso à saúde pública. E daí, nesse caso, o Hospital Filantrópico tinha um trabalho bem interessante. Então, eles separavam, né, uma parte do dinheiro arrecadado e sempre o Hospital Filantrópico trabalhou também com a questão de arrecadar fundos para manter o hospital, né? Tanto que hoje a gente está com a Santa Casa, inclusive, fazendo uma rifa de um carro para conseguir fundos para manutenção do próprio hospital. Mas, então, naquela época, a Santa Casa tinha lá, então, o seu lucro, sua arrecadação, né? Pelos atendimentos particulares, que eram poucos, plano de saúde não existia naquela época, e SUS. Então, o que vinha de dinheiro era do particular ou do SUS. E por isso que muitas vezes a Santa Casa e outras empresas filantrópicas, né, faziam um monte de eventos, e bingo, e festa, e não sei o que, para arrecadar fundo. Tanto que a filantropia ficou muito ligada a isso, né, fazer festa, fazer eventos, fazer um monte de coisa para arrecadar fundos. Mas a filantropia, na verdade, nesse caso aqui, está ligado ao que fazer com esse dinheiro que foi arrecadado. Então, né, finalmente chegando ali, né, depois de tanto enrolar para chegar no ponto central, a Santa Casa, por exemplo, ela tinha a obrigatoriedade de pegar uma parte desse dinheiro que ela arrecadava para separar, para atender de forma gratuita aqueles que não eram cobertos pelo sistema de saúde que a gente tinha. Então, as pessoas que para o sistema de saúde eram invisíveis. Então, se um trabalhador rural viesse lá do campo e viesse para Santa Casa, ele ia ser atendido, porque a Santa Casa tinha, né, verba para isso. Se é uma pessoa que trabalhava como informal, um pedreiro, sofresse um acidente, para onde que ele tinha que ir? Para a Santa Casa, porque a Santa Casa atenderia ele, mesmo ele não tendo carteira assinada. Só que chegou 1988 e o que aconteceu? A Constituição foi alterada e na Constituição vem um artigo lá que fala assim: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, quando a Constituição falou isso, essas pessoas que não eram assistidas, né, que eram invisíveis para o sistema de saúde, elas passaram a ser visíveis. E elas passaram, então, a ter direito a esse atendimento. E, dessa forma, todo mundo hoje pode ser atendido. Então, essa questão de separar uma parte do dinheiro para atender essas pessoas que não tinham cobertura de saúde já não tem mais sentido aqui no Brasil, porque todo mundo tem cobertura, né? Até pessoas que vêm de fora do país, se elas sofrerem um acidente, precisarem de um hospital, alguma coisa, elas vão ser atendidas pelo SUS. Tanto que tem gente de outros países aqui próximos que muitas vezes vem para o Brasil para ter o atendimento gratuito aqui, que de repente lá no país deles eles não têm. Então é para todo mundo, e não é para todo brasileiro, é para todo mundo que precisar. Quem tiver necessidade vai ser atendido. Tá certo? Então o Hospital Filantrópico perdeu um pouquinho essa característica que ele tinha de separar dinheiro para aquele
tipo de pessoa que não era assistido pelo sistema de saúde. Mas eles continuam sendo filantrópicos, continuam utilizando esse título de filantrópico exatamente para conseguir, muitas vezes, fazer os seus eventos e conseguir arrecadar mais dinheiro e conseguir se manter e sobreviver. Ok? Pergunto para vocês, será que o governo não, a Igreja Católica injeta dinheiro ali dentro? Provavelmente não. Provavelmente o próprio hospital tem que se manter sozinho. Provavelmente é regra da Igreja Católica mesmo. Eles fizeram a parte deles construindo e equipando. A partir dali, é tudo por conta da gestão. Tranquila essa questão de filantrópico? Diferença do filantrópico com o não lucrativo? Basicamente, hoje, na prática, não existe muita diferença. A diferença é que, no caso do não lucrativo, se o local encerrar as portas, é provável que tudo seja transferido para para uma outra instituição igual. E aqui, no caso, se a Santa Casa fechasse as portas, provavelmente tudo, o que sobrasse, voltaria para a Igreja Católica. Essa praticamente é a grande diferença. Terceiro tipo de hospital quanto ao aspecto financeiro é o chamado hospital beneficente. O hospital beneficente a gente já viu lá atrás, eles foram criados por comunidades específicas, para atender essas comunidades. Então, a gente teve lá o Hospital Beneficência Portuguesa, que foi criado por um grupo de portugueses, para quê? Para atender os portugueses, então, para atender um grupo específico, eles foram criados dessa forma. E o termo beneficente estava muito ligado a isso, essa questão de ser um grupo, que montou um hospital para que esse grupo pudesse ter acesso à saúde. Ele é um hospital particular também, porque é de propriedade, desse grupo. Hoje, na verdade, eles são associados, já não é mais, tipo, 10 pessoas, mas é uma associação de pessoas. E eles eram voltados para atendimento só para aquele grupo específico de pessoas. Hoje, eles já estão abertos para atendimento de toda a população, mas continuam com o nome beneficente. Também não visam lucro, eles visam, o atendimento mesmo da população e o emprego do dinheiro, do lucro, possível lucro, dentro do próprio hospital, tá? Caso seja necessário, os associados vão contribuir, Geralmente eles contribuem contribuições mensais para manutenção e tudo mais, e caso seja necessário, esses associados podem, de repente, tirar mais dinheiro do bolso para manutenção do hospital. E também, hoje, os usuários também mantêm esse tipo de hospital. Usuários que pagam particular, usuários que pagam convênio e os usuários do SUS também. Esse tipo de hospital também presta atendimento para a população de uma forma geral hoje. Certo? E por último, é o hospital lucrativo, é aquele que nasceu para ter lucro mesmo. Ele foi criado como empresa, da área de saúde para trazer lucro para os seus proprietários. Então, esse não tem muito o que falar. Tranquilo aqui? Outra classificação, quanto à finalidade. Então, de acordo com a finalidade, a gente acaba dividindo os hospitais em 3 grupos. Então, hospital de agudos ou de curta permanência, hospital de longa permanência e hospital de crônicos.
qual que é a diferença deles? Então, o hospital de agudos ou de curta permanência é aquele que as pessoas vão, né? Os serviços são prestados e elas não ficam muito tempo. Então, a gente diz que, em média, o tempo de permanência é de até 30 dias. Em média, né? Tem um que, de repente, fica lá 50 dias e outro que fica 10 dias. Somando os dois, 60 dias, dividindo por 2, dá 30 dias. Então, na média, eles ficaram 30 dias. Mesmo um tendo ficado 10 dias e outro tendo ficado 50. Então, são hospitais que, de uma forma geral, as pessoas entram e saem com uma certa rapidez. Não ficando mais do que 30 dias em média, considera-se, então, como hospital de agudos ou de curta permanência. A maior parte dos hospitais, né, fazendo a média das permanências, acaba entrando dentro desse grupo. O outro grupo é o de longa permanência, aqueles cujo tempo médio de permanência não ultrapassa 60 dias. Também a mesma coisa. Tempo médio, né? Fazendo tempo médio, tem um que ficou 30 dias, outro ficou 90, 9, 10, 11, 12, dividindo por 2, dá 60 dias em média. Então, esses já são mais raros de acontecer. São hospitais que as pessoas vão se internam, precisam fazer tratamentos longos, né, tratamentos mais especializados e que, então, elas precisam ficar mais tempo. Um exemplo que eu não sei, porque para eu poder afirmar isso, na verdade, eu precisava ter a média de permanência das pessoas, mas o que aparentemente, né, seria um hospital de longa permanência, seria o Erasto Gettner, que as pessoas vão e ficam bastante tempo para fazer o tratamento, né? Não estou afirmando que seja, porque pode ser que, né, fazendo a média de permanência, não chegue aí entre a faixa de 30 a 60 dias. Porém, aparentemente, eu acho que pode ser. E outro tipo é o hospital de crônicos, que é aquele que os pacientes eles ficam acima de 60 dias em média, de repente, às vezes até uma vida inteira. Né? Então, o caso principalmente dos hospitais psiquiátricos, que muitas vezes as pessoas são internadas e elas passam a vida inteira delas lá até o final da vida delas. Antigamente a gente tinha outros hospitais que a gente chamava de crônicos, mas que, graças a Deus, a ciência evoluiu e hoje já essas doenças que eram consideradas como crônicas já não são mais consideradas assim. Por exemplo, fugiu a palavra agora. Tuberculose. Então, tinha hospitais de tuberculose. As pessoas iam e ficavam, às vezes, meses, anos internados até conseguirem a cura. Hoje, a gente já não tem mais isso, né? Então, a tuberculose já não é mais aquela doença crônica como a gente tinha antigamente. Outro exemplo, os hospitais de mal de Hansen, os leprosários, né? Então as pessoas tinham Hansen, tinham lepra, né? E muitas vezes elas ficavam até o final da vida. Hoje a gente já tem cura para isso também. Então, hoje já está mais difícil de a gente encontrar um hospital de crônicos. É mais um hospital psiquiátrico mesmo. E alguns deles, né, são hospitais psiquiátricos que às vezes os pacientes ficam no que se chama hospital dia, que chega de manhã, né, passa o dia inteiro lá fazendo as atividades que precisa fazer e, no final da tarde, volta para sua residência. Então, tem poucos hospitais que a gente considera como crônicos hoje. E outra forma de se classificar os hospitais é quanto à sua estrutura física. Então, a gente tem aí hospitais. E aqui quando a gente fala de estrutura física, a gente está falando daquilo que predomina. Né? Então, o hospital ele pode ser considerado como um hospital horizontal, porque predomina
na estrutura física dele a horizontalidade. Ele pode ser considerado vertical porque predomina a verticalidade. Ele pode ser considerado pavilionar porque existem lá vários pavilhões. Ele pode ser considerado monobloco ou multibloco, já vou mostrar para vocês qual que é a diferença. Então, hospital horizontal. Geralmente é aquele hospital que é mais comprido do que alto, né? Então, geralmente 2, 3 andares no máximo. Aqui em cima a gente tem um hospital, hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está bem destruído, mas está funcionando ainda. Se você olhar a estrutura dele inteira, são 2 andares e ele é super comprido. Então, ele é construído na horizontal. Aqui a gente tem também um outro construído na horizontal. Hospital construído na vertical, né? Predomina a verticalidade. Ele tem uma parte assim que aparentemente é mais horizontal, mas o que predomina é a verticalidade. Então a gente considera ele como um hospital vertical. Pavilionar é aquele que de repente tem vários pavilhões diferentes, né? Então são várias estruturas separadas. Isso era muito comum em hospital psiquiátrico, que tinha alas separadas, às vezes dependendo da gravidade da situação e também muitas vezes por sexo. Então, muitas vezes são vários pavilhões diferentes. Aqui tem um hospital que a gente chama de monobloco, né? Então tudo se concentra em um bloco só, em um edifício só, e o que a gente vê muito por aí são esses hospitais que a gente chama de multibloco. Então, são vários blocos diferentes, o hospital foi sendo construído aos poucos, então ele acaba sendo dividido em diferentes blocos. Aquele que eu mostrei para vocês, o hospital a Santa Casa de São Paulo, ele é um exemplo bem interessante, porque ele é um hospital que... Deixa eu ver se é nesse grupo de slides aqui, acho que não é nesse grupo de slides. Não, não é. É no outro. Mas ele, então, é um hospital que ele foi construído inicialmente na forma horizontal e com vários pavilhões. Então, a gente considerava ele como sendo um hospital horizontal pavilionar. Daí ele foi anexando outros blocos, né? E ele passou a ter o que predomina hoje é uma ala que é vertical. Então, hoje, se a gente olhar aquela estrutura, a gente pode dizer que ele é vertical, pavilionar e multibloco, porque ele tem diferentes blocos ali dentro. Então, a gente pode utilizar, quando a gente fala dessa estrutura física, a gente pode utilizar aí várias denominações diferentes. E quanto ao corpo clínico, a gente pode dizer que o hospital ele pode ser de corpo clínico aberto ou de corpo clínico fechado. Qual que é a diferença do corpo clínico aberto para o corpo clínico fechado? Alguém tem ideia? Não? Eu vou falar primeiro do corpo clínico fechado, então. O hospital de corpo clínico fechado é aquele que todas as pessoas que trabalham dentro desse hospital, elas são contratadas pelo hospital. Então, você tem lá 10 médicos que prestam atendimento ali dentro, todos são contratados pelo hospital. Você tem 20 enfermeiros, todos são contratados pelo hospital. Você tem 5 instrumentadores cirúrgicos, todos são contratados pelo hospital. Você tem 5 farmacêuticos, todos são contratados pelo hospital. Ou seja, o corpo clínico todo é um corpo fechado. Eles fazem parte do hospital. Eles são contratados pelo hospital. Já o hospital de corpo clínico aberto é aquele que tem, né, a sua equipe fixa, né, que o hospital, então, contrata, faz os pagamentos, tudo certinho, mas ele está aberto para a entrada de outros profissionais que não são
registrados nem contratados por esse hospital. Por exemplo, não sei se alguém aqui já passou por essa situação, de repente de fazer uma consulta no médico e o médico fala, olha, a gente vai precisar fazer uma pequena cirurgia. Vamos pensar aí um dermatologista. Vamos precisar fazer uma pequena cirurgia, só que eu não posso fazer aqui dentro do meu consultório, porque ela é um pouquinho mais, digamos assim, complexa. Então, eu preciso de um centro cirúrgico. Então, vamos fazer lá no Hospital X. Vamos pegar aqui um exemplo de hospital. Lá no Hospital Santa Cruz, que eu sei que é de corpo clínico aberto. Tá bom. Vou lá, né? Eu, como paciente, vou lá, me interno no hospital, fico lá numa enfermaria, então, sou levado para a sala de cirurgia, o cirurgião, esse médico, né, que foi o que eu consultei, ele faz a cirurgia em mim, fica tudo certo, eu volto para o quarto, e ele volta lá um dia só para fazer a visita para mim e para me dar alta, né? Era uma cirurgia simples, um pouquinho complexa, né? Poderia trazer algum tipo de problema, mas, né, não trouxe problema nenhum. Ele já me deu a alta. Aí eu pergunto para ele, eu precisei falar com você mais cedo, pedi para a enfermeira chamar você, e ela falou que você não trabalha aqui. Daí ele fala, não, eu não trabalho aqui, eu só utilizo os serviços do hospital. Então, o que acontece? Esse médico e a sua equipe, ele, o instrumentador dele, né, de repente até o anestesista dele mesmo, da equipe dele, alugam o local, alugam o centro cirúrgico, fazem a cirurgia, né, devolvem o centro cirúrgico, né, fizeram o pagamento tudo certinho, não tem ligação nenhuma com o hospital. Então, é como se eles fizessem só esses hospitais, então, eles locassem os espaços para prestar os atendimentos. Então, por isso que a gente chama de corpo clínico aberto, porque ele é aberto a receber profissionais clínicos que não estão contratados, né, não são contratados pelo hospital, mas que podem utilizar as dependências para fazer os seus procedimentos. Fica claro isso? Ou não? Sim, professor, tá claro? Ficou? Certeza? Beleza, então. Então, basicamente é isso. Corpo clínico fechado é aquele grupo só, e se eu for, né, para esse hospital que tem um corpo clínico fechado, eu não posso escolher um médico que vai me atender ou fazer a minha cirurgia. É aquele grupo que está ali dentro e acabou. Corpo clínico aberto, existe essa possibilidade. Eu me interno lá, mas eu escolho um médico que não é contratado do hospital para fazer a minha cirurgia. Basicamente é isso. Tá? Outra classificação é quanto ao porte. Então, quanto ao porte, a gente tem aí, dependendo do tamanho do hospital, não do tamanho do hospital, da estrutura física, mas da quantidade de leitos que o hospital tem, a gente considera eles de porte pequeno, porte médio, grande ou especial ou extra, como ele pode ser chamado também. Então, isso vai depender do número de leitos. E o número de leitos é o número de leitos total que o hospital tem, não só o número de leitos ativos. Digamos, hoje, um determinado hospital tem lá uma ala do hospital que está em reforma, então ele tem 80 leitos no total, mas aquela ala que está em reforma, então os leitos não estão disponíveis, são 20. Isso não quer dizer que esse hospital tem 60 leitos, não, ele tem 80 mesmo, foi 80 que eu falei, né? Então, quando a gente faz essa classificação, a gente faz de acordo com o total de leitos existentes no hospital. Então, até 50 leitos a gente chama de pequeno porte, 51 a 150 médio porte, 151 a 500 grande porte, e acima de 500 leitos a gente
considera o hospital como sendo de porte especial ou extra. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem isso eu vi dentro do site do Hospital de Clínicas, eles têm mais de 500 leitos, então eles são considerados como porte especial ou extra. Muitas vezes, buscando essa informação dentro do site do próprio hospital, vocês conseguem descobrir qual que é o porte dele. Quanto ao atendimento, daí vai depender da complexidade de patologia e nível de tratamento que tem em cada hospital. Então, mais ou menos como a gente tem esses níveis de complexidade lá no Sistema Único de Saúde, que a gente pode dizer que existe o atendimento primário, secundário e terciário, aqui é a mesma coisa. Então, a gente divide os hospitais de acordo com a complexidade de atendimento desse hospital. Então, um hospital simples, que só tem internamento e só tem tratamentos não cirúrgicos, não tem cirurgia, né, não tem centro cirúrgico, a gente diz que esse hospital presta atendimento primário. Se tem centro cirúrgico, a gente já considera ele como atendimento secundário. Para considerar o hospital como de atendimento terciário, ele tem que ter centro cirúrgico, ele tem que fazer alguns tipos de cirurgias mais complexas, como cirurgias cardíacas e transplantes, ou transplante, né? Para ser considerado como hospital de atendimento terciário. Então, é dessa forma que a gente classifica e divide os hospitais. Claro que tem outros fatores, como, por exemplo, o terciário geralmente tem ambulatório, geralmente tem pronto-socorro, são outros fatores também. Mas, de uma forma geral, para a gente classificar, de uma forma simples, a gente classifica dessa forma como eu falei. Ok? Então, essas são todas as classificações que a gente pode fazer de um hospital. O trabalho de vocês hoje é classificar um determinado hospital que eu coloquei lá, né, de acordo com todas essas classificações. Algumas delas vocês não vão saber, vocês não vão ter essa informação. Algumas delas são evidentes. Então, eu peço que vocês classifiquem de acordo com aquilo que vocês conseguem, né, ter a informação. Por exemplo, essa questão de o hospital ser... deixa eu voltar aqui. Na questão da finalidade, né? Provavelmente vocês não vão encontrar no site do hospital, em lugar nenhum, qual que é a média de tempo de permanência dos pacientes. Então, quando vocês forem fazer essas classificações, né, essa parte vocês deixam de lado. Mas tem algumas coisas que vocês podem saber até olhando por fora, né? Se for um hospital, por exemplo, totalmente horizontal, vocês sabem que é horizontal. Se ele é cheio de pavilhões, vocês sabem que ele é pavilionar. E assim por diante. Às vezes o próprio nome já diz se ele é geral, especializado e tudo mais. Então façam essas classificações de acordo com as informações que vocês têm, tá? Sem imaginar como que pode ser. E só para a gente finalizar, falando de uma estrutura organizacional, né, a gente tem que pensar o seguinte: cada hospital tem uma estrutura organizacional diferente, dependendo das especificidades de cada um deles. Então, não dá para a gente dizer assim que existe uma estrutura organizacional padrão para um hospital. Não, cada um deles tem a sua própria. Para caracterizar a empresa, a gente pode dizer que todas são prestadoras de serviços ao ramo social. Quando a gente faz esse tipo de caracterização, ou a gente fala que as empresas trabalham com produtos ou serviços, né? Um hospital não oferece produtos para a gente, ele oferece serviço. Então, fica bastante claro que são prestadores de serviços. Como que é a organização interna? Depende de cada hospital também. Existem várias divisões, obviamente, né? Mas dependendo, então, de cada local, isso pode mudar em departamentos, divisões, seções, setores, etc. O organograma também ele é realizado de acordo com
a estrutura organizacional do próprio hospital. Então, não existe um organograma fixo. A única coisa que eu acho que dá para dizer que é comum em todos é que existem duas diretorias, pelo menos dentro de um hospital. Uma diretoria que a gente chama de diretoria... Ai, me fugiu a palavra agora. Uma diretoria técnica, digamos assim, administrativa, e uma diretoria clínica, né? Então, geralmente o diretor clínico é um médico, né, um profissional da saúde, e ele vai dirigir, né, toda a parte clínica do hospital. E é outro diretor técnico administrativo, é aquele que vai trabalhar com a parte técnica e administrativa mesmo. E as formas de entrada dos pacientes geralmente são 4, claro, dependendo do tamanho do hospital, da estrutura do hospital. O paciente pode entrar, então, por cirurgia eletiva, né? Então, ele marca um dia para fazer a sua cirurgia e no dia da cirurgia ele entra no hospital. Ele pode entrar pelo ambulatório, entrando, às vezes, para fazer uma consulta, e dentro do ambulatório ele já, dependendo do caso, já pedem o internamento dele. Ele acaba entrando dentro do hospital, né? Dessa forma. No caso do hospital dia, que é aquele caso daqueles pacientes que passam um dia dentro do hospital e muitas vezes no final da tarde voltam para sua casa, e pelo pronto-socorro também. Essas são as formas mais comuns de entrada dos pacientes dentro do hospital. E só para finalizar, os serviços hospitalares, né, eles são divididos claramente em 2 grandes grupos: os serviços hospitalares administrativos e os técnicos. Os técnicos, então, estão ligados com a questão do paciente, da saúde do paciente. Então, tudo aquilo que tem ligação com a saúde do paciente, a gente considera como serviços hospitalares técnicos. Inclusive, a farmácia hospitalar está ali no meio. E os hospitalares administrativos estão ligados com a parte de administração mesmo, né? Administração, contabilidade, faturamento financeiro, recursos humanos, segurança do trabalho, suprimento. Muitas vezes esse departamento de suprimento ele trabalha nos 2 níveis. Ele trabalha, né, dentro dos serviços hospitalares administrativos e trabalha dentro dos serviços hospitalares técnicos. Quando a gente fala, então, de uma central de compras, muitas vezes, dentro de um hospital, pode ser uma central de compras única que compra, por exemplo, papel para impressora, tinta para impressora, caneta, copo de café, água, cafezinho, tudo, né? Alimento, tudo mais. E esse mesmo departamento ele pode comprar os medicamentos para a farmácia hospitalar, os materiais médicos hospitalares e assim por diante, tá? Esse acho que é o único que tem essa ligação mais... pode ter essa ligação mais forte dentro desses 2 grupos de serviços. E é isso, gente. Perguntas? Algum comentário, alguma coisa? Não? Não, professor, tá tranquilo. Então, tá bom. Beleza, então. Então, uma boa semana para vocês. E até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa semana. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso para vocês.